irmãos, estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Hoje nós vamos falar sobre as tentações e a experiência de Paulo de Tarso. Por que eu escolhi esse tema? Porque quando falamos em tentação, nós precisamos lembrar que, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, ninguém na Terra é perfeito. Todos nós estamos sujeitos às tentações que nos acompanham pela vida afora. Até que tenhamos um império, um controle total sobre elas, nós precisamos sempre lembrar de uma prerrogativa do Cristo: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Se a gente não tem essa ideia de forma presente em nossas vidas, muitas vezes nós caímos nas malhas das tentações. Nós começamos a nos sentir envolvidos numa trama muito bem urdida dentro daquilo que nos é tentador. É importante nós lembrarmos a assertiva do apóstolo Tiago, na extraordinária carta apostólica, onde ele diz assim: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência, do latim concupiscentia, significa desejo intenso de bens ou gozos materiais, ou apetite sexual. Ou seja, Tiago ali nos alerta que a tentação vai surgir diante de alguma coisa que a gente deseja profundamente. Isto para nós é tentação. O que para um é uma tentação, para outro não. Poderemos comparar quando a gente fala dos gostos alimentares. Para uns o doce é a tentação, para outros o salgado é a tentação. Para alguns a comida não é tentação. Para alguns, o jogo é tentação. Para outros, a tentação é o apetite sexual. Para outros, será a fome de poder. E cada um é tentado exatamente naquela sua perspectiva de tentação, de aquilo que busca satisfazer. Não é preciso, portanto, a um homem que traz para a experiência atual tendências e inclinações cultivadas nas várias experiências encarnatórias, a ajuda de ninguém. Suas próprias perturbações lhe bastam, o que certamente foi o motivo que levou Kardec a dizer que, não raro, o homem é obsessor de si mesmo. E é verdade, queridos irmãos, muitas vezes somos procurados por pessoas que dizem: fulano fez um trabalho para mim, ciclano fez isso para mim, eu estou assim por isso, por aquilo, fulano me levou a cair nesse buraco. Nós fomos tentados pela nossa própria concupiscência, por nossa própria tendência, nós fomos os causadores desses processos. A tentação não se limitam a essas questões somente. Nós, muitas vezes, percebemos que os indivíduos são tentados, inclusive no campo, por exemplo, da maledicência. Há indivíduos que não resistem a serem maldizentes, a ficarem falando da vida alheia, dos outros processos. Mas é importante falarmos um pouco da experiência de Paulo de Tarso. Em certo momento da sua vida, ele escreveu uma carta aos Romanos: não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E mais à frente ele diz o seguinte: não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo que é aquilo que queremos, que consideramos certo, e acabamos fazendo algo que é contrário à nossa vontade, que nós poderíamos lidar de forma diferente. E é por isso, queridos irmãos, que vamos ver o próprio Paulo de Tarso evoluir, lutar muito em sua caminhada. E vai vencendo isso, e nós vamos perceber numa outra carta que ele dirige aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim por mim.
a si mesmo por mim. É quando Paulo vai definir lá no fim, mais no encaminhamento de sua existência, que ele foi vencendo essas pequenas tentações. É claro que nós ainda não somos Paulo, não podemos dizer que Cristo está na sua plenitude dentro de nós, na medida em que Cristo é a imagem daquele ser que já atingiu uma perfeição que nós desejamos. Mas nós podemos fazer uma coisa diariamente, lembrar de duas propostas. A primeira que eu já apresentei, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Estejamos vigilantes. Não aceitemos aquela desculpa do só hoje, e amanhã eu começo a vencer. Não resista ao tal hoje, o só hoje, porque muitas vezes a gente diz só hoje e a gente continua no mesmo hábito. Não caiamos nisso. Resistamos a esse processo. E segunda proposta, lembremos sempre de como avaliar o que a gente precisa fazer. É quando Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Lembremos disso, queridos irmãos. Todas as coisas podemos fazer, mas nem todas são boas para nós. E mesmo que tenhamos muitas coisas que desejamos fazer, nem todas nos trarão a satisfação real dentro de nós. É um desejo alimentado provisoriamente e logo ali, além de arrependidos, estamos infelizes. Julguemos sempre aquilo que é para a nossa plenitude, aquilo que é efetivo, aquilo que não nos envergonha, que nos anima e que nos deixa cada vez mais planificados e pacificados. E a cada dia venceremos as tentações que nos apresentam e que estão vinculadas ao que ainda ansiamos dentro de nós. Uma boa noite, paz e luz em seus caminhos e até a nossa próxima pausa para reflexão.